Olá, gente. Esse vídeo é para ajudar vocês a entenderem um pouco de ciclo dos elementos e a fazer as atividades do PET 2 da segunda semana, tá? Bom, o assunto dessa semana são os ciclos biogeoquímicos, né? Antes da gente começar a falar sobre eles especificamente, seria bom a gente ter em mente uma frase de Lavoisier que é a seguinte: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, o ser vivo morre, ele nasce do nada, não existia. A mãe constrói o corpo dele, tirando o material e os nutrientes da terra, né? E depois, quando esse ser vivo morre, ele vai sofrer a decomposição e vai devolver para a terra tudo que ele utilizou no seu corpo. Isso acontece com todos os elementos, tá? Os ciclos, né, biogeoquímicos, eles nos mostram a dança que esses elementos fazem na natureza, né? Eles podem fazer parte de moléculas do estado gasoso, ficar na atmosfera, do estado líquido, ficar nos rios, mares, né, na hidrosfera, ou sólidos, e aí vão ficar na crosta, né? Eles podem fazer parte de moléculas orgânicas e ficar no corpo dos seres vivos também, né? Ou moléculas inorgânicas, né? Que podem ser aproveitadas também pelos seres vivos, tá? Os ciclos mais importantes para os seres vivos são o ciclo da água, o ciclo do carbono, do nitrogênio e do oxigênio, né? Nós vamos ver aqui hoje o do carbono e do nitrogênio, tá? Bom, os ciclos, eles podem ser divididos em dois grupos. Os gasosos, né, que a maior parte ele está no estado gasoso, ou sedimentar, que a maior parte dele ele está no estado sólido e ele fica na crosta, tá? Esses ciclos também nos mostram que os elementos eles são reciclados na natureza, né? Eles passam de sólido para líquido, gasoso, orgânico, inorgânico, ser vivo, crosta, hidrosfera, atmosfera, e assim eles estão sempre em movimento, circulando, mas eles não desaparecem, né? Eles são sempre reciclados. E essa circulação dos elementos ela é fundamental para garantir que o ecossistema funcione adequadamente, né? Para que não haja um desequilíbrio na natureza, tá? Bom, vamos começar a falar do ciclo do carbono. A principal fonte de carbono que a gente tem é o gás carbônico ou dióxido de carbono, pela sua fórmula CO2, tá? E ele fica na atmosfera, né? Quem que retira esse carbono da atmosfera? São as plantas aquáticas, as algas e terrestres, né? Através da fotossíntese, ela vai retirar esse carbono da atmosfera, o gás carbônico, e vai transformar em matéria orgânica, na forma de sacarídeos ou açúcares, né? E também vão formar os carboidratos, né? Dessa maneira, depois, através das plantas, esse carbono vai ser utilizado por todos os outros seres vivos, né? Porque somente os seres clorofilados conseguem tirar o carbono da atmosfera, utilizar o gás carbônico. E aí vai transformar em carbono orgânico, né, em alimento energético, e aí vai entrar na cadeia alimentar. Entrando na cadeia alimentar, todos os outros seres vivos vão poder utilizá-lo através da alimentação.
E esse carbono vai fazer parte do corpo dos seres vivos, né? Nós somos seres vivos baseados em carbono, né? Então ele faz parte, não só como alimento energético, a gente já viu isso antes, né, gente? Não vamos ficar repetindo aqui, né? Mas ele também pode fazer parte de elementos que formam o nosso corpo, né? Bom, então a principal fonte de carbono são as plantas, né? Os açúcares, sacarídeos, carboidratos e tal. E aí, através da alimentação, esses seres vivos vão quebrar ou metabolizar a glicose, né, que é o principal sacarídeo, para obter energia e vai produzir o gás carbônico novamente, voltando com ele para a atmosfera, né? Então, os seres vivos, através da respiração, transformam o carbono orgânico em carbono inorgânico de novo. Transforma a glicose, né? Quebra a glicose, metaboliza e forma o gás carbônico. Quando os seres vivos morrem, eles sofrem a decomposição. E esses seres decompositores também liberam gás carbônico, né? Através da decomposição da respiração. Pode acontecer também de formar o petróleo. O petróleo é formado por seres vivos que morreram muito tempo atrás, que sofreram aí um processo específico, né? E houve a produção de petróleo. Então, quando o ser humano queima combustíveis fósseis vindos do petróleo, como gasolina, diesel e etc., ele está liberando gás carbônico na atmosfera, né? Quando o ser humano queima madeira, faz queimadas em florestas, né? Ou carvão e etc., que vem da madeira, ele também está liberando gás carbônico na atmosfera. E aí, então, o ser humano, ele, através dessas ações, né, ele desequilibra o ciclo do carbono, porque ele aumenta muito a quantidade de carbono na atmosfera, causando aí o efeito estufa, né? E com as queimadas e o desmatamento, ele diminui a retirada desse carbono da atmosfera, porque somente os seres clorofilados, as plantas, né, conseguem fazer isso. A poluição das águas do mar também atrapalha esse ciclo, que impede as algas de fazerem isso, né? Ou porque elas também morrem com a poluição, tá? E então vamos ver agora o ciclo do nitrogênio, né? O nitrogênio também, né? Assim como o carbono, a sua principal fonte é o gás, o ar, né? No caso do nitrogênio, é o gás nitrogênio. O ar atmosférico, ele é formado de 78% de gás nitrogênio. Então, é onde tem a maior fonte de nitrogênio. Raios, né, relâmpagos, eles podem estar precipitando o nitrogênio, né? Solta descarga elétrica no ar e aí precipita nitrogênio, mas é muito pouco, né? A principal retirada ou utilização do gás nitrogênio da atmosfera é feita por um grupo de bactérias do gênero Rhizóbio, que fica nas raízes das plantas leguminosas, tá? Leguminosa é aquela planta que a sua semente, ela dá numa estrutura parecendo uma vagem, né? Então, o feijão, a vagem, a ervilha são leguminosas. Nem toda leguminosa é comestível. Nós temos alguns exemplos de sementes leguminosas que não são comestíveis por nós, que elas dão em vagem. Aí na porta da escola tem, né? Que dá uma vagenzinha seca, cheia de sementinha, compridinha assim, cheia de sementinha. Ela é uma leguminosa, né? Então, as raízes das plantas leguminosas ficam com uns nódulos, tipo uns carocinhos, que são feitos de bactéria Rhizóbio, né? Essas bactérias, elas assimilam, elas pegam o nitrogênio gasoso ou gás nitrogênio e transformam em amônia ou em sais nitrogenados.
Algumas plantas utilizam a amônia, né, o nitrogênio na forma de amônia. Então, algumas plantas vão pegar, outras não. Então, aí vai entrar em ação um outro grupo de bactérias, né, que são as nitrificantes, que vão transformar essa amônia em nitrito. E aí depois vem outro grupo de bactérias que transforma esse nitrito em nitrato, que aí as outras plantas irão utilizar. Então vejam bem, as plantas utilizam nitrogênio na forma de amônia ou nitrato, tá? E o que elas vão fazer com esse nitrogênio? Principalmente, tá? Principalmente, elas vão produzir aminoácidos e com os aminoácidos vão produzir proteínas, né? Aí, o nitrogênio vai ficar disponível para os outros seres vivos que irão se alimentar das plantas, irão produzir suas próprias proteínas, e aí outros seres vivos comem esses herbívoros e também aproveitam as proteínas, né? O nitrogênio, ele pode ser usado principalmente, tá, gente? Como proteínas ou bases nitrogenadas que formam o DNA e o RNA, né? Que vão formar o nosso material genético. Quando esses seres vivos morrem, eles vão sofrer a decomposição. E um grupo de bactérias que faz parte das decompositoras são as desnitrificantes. Por quê? Porque elas vão pegar esse nitrogênio do corpo de seres vivos e vão, né, fazer o processo lá e libera o gás nitrogênio. Então, elas conseguem produzir gás nitrogênio, né, através desse processo de desnitrificação. E aí repõe o nitrogênio atmosférico, o gás nitrogênio, completando aí o ciclo do carbono, né? Retira do ar, volta para o ar. Então, vocês reparem que no ciclo do nitrogênio tem uma importância muito grande o papel das bactérias. Se não fossem elas, esse ciclo não aconteceria. Principalmente as bactérias do gênero Rhizóbio. Porque senão o gás nitrogênio não sairia da atmosfera, sairia muito pouco, que somente com os relâmpagos, a eletricidade, né? Então, sem as bactérias do gênero Rhizóbio, todo o ciclo ficaria comprometido, inclusive os seres vivos, né? Existiria um número muito reduzido de seres vivos, porque eles precisariam do nitrogênio só, que viria somente em pouca quantidade, através dos relâmpagos. Então, a grande quantidade de gás nitrogênio absorvida, utilizada por todos os seres vivos, vem graças às bactérias do gênero Rhizóbio, tá? Pessoal, para os vídeos não ficarem muito longos, eu tô dando uma acrescentada no PET, mas é importante que vocês leiam o PET, né? E assistam as videoaulas quando tiver, porque nem sempre é biologia, né? Procurem na internet informação, né? E em livros também. Então, façam o PET da semana 2, o PET 2, e qualquer dúvida, vocês podem me perguntar que eu ajudo vocês, ok? Um abraço.